esse vazio, muitas vezes, existencial, porque não é necessariamente por uma questão de karma que a gente está aqui. Pode ser, como tem casos que eu já peguei, que existe essa situação, onde a pessoa não conheceu o caminho para a porta da saída, que seria chegar nesse nível mental. E, não conhecendo, automaticamente ela fica estagnada naquele nível que ela conhece. Ou seja, das imagens eletromagnéticas geradas muitas vezes por formas de pensamentos e formas de sentimentos. Então, num trabalho de apometria, eu gosto muito de fazer essa distinção para ver qual que realmente é o problema que a pessoa está enfrentando. Grande parte, a maioria, uma extensa maioria, são problemas de ordem psíquica. Então, essa é a minha trajetória toda, vamos dizer assim, que eu quis responder desde pequeno. Eu falei, escuta, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso tudo? Eu acho importante a gente se manter informado para não ficar enganado, para não ser enganado e também para não ficar também uma pessoa totalmente sem saber o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que a gente tem que saber das notícias. Só que eu acho que a pergunta que todo mundo deve se fazer é, já que isso tudo é uma ilusão, a gente fala da Matrix e tudo mais, já que a gente está dentro da Matrix, como sair dela? E o que é verdade e o que não é? O que faz sentido e o que não faz com relação ao que é contado para nós? Tanto de histórias envolvendo religiosidade ou outras coisas nesse sentido. Porque se você pegar muitas vezes... Eu participei de 15 religiões. Eu contei, eu enumerei num papel, eu falei, eu participei de 15 realmente religiões diferentes. Não porque eu estava perdido, mas eu tinha curiosidade de saber como que se portava o conhecimento em cada uma dessas religiões. Então, automaticamente, eu pude perceber que existe ali vamos dizer assim, um limite. E cada religião é como se fosse um degrau. Então, eu hoje, de maneira alguma, tenho nenhum tipo de problema com nenhuma religião, e eu acho que elas são escadas. Chega uma hora, em alguma religião, você não vai ter as respostas todas que você queria, e automaticamente você vai ser forçado, conscientemente ou inconscientemente, a buscar alguma outra coisa. Então, você chega no limite do conhecimento ali, você busca alguma outra religião, aí depois você busca outra, depois você busca outra, porque a gente tem como se fosse um radar mental aí, né? E esse radar mental está atuando há muito tempo, onde a própria consciência ela busca a saída daquilo que ela está vivenciando aqui. Ela sente que ela está num labirinto. Então, para pessoas diferentes, existem ensinamentos diferentes, e aí entram, muitas vezes, o papel das religiões, de você pegar um conhecimento que você precisa e subir o próximo degrau, não ficar estagnado ali. O grande segredo que eu aprendi também, desse curso do desenvolvimento mental que eu fiz na época, há muito tempo atrás, foi justamente que não é só meditar, não é só você fazer exercícios de respiração. Você tem que primeiro colocar um tipo de conhecimento dentro do cérebro da pessoa. Porque esse conhecimento que você colocar ali, ele tem que ser um ponto fora. Ele tem que ser um conhecimento que vislumbre a pessoa de uma certa maneira, que ela começa a questionar a própria existência.
Aí, depois que você joga, através de uma aula, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, uma palestra, uma aula, uma conversa, qualquer coisa nesse sentido, aí você pratica a técnica, por exemplo, de uma respiração, de uma meditação, alguma coisa assim. Porque aí o cérebro tem elementos para poder, na meditação, ir além daquilo que ele estava condicionado até então. Se você faz uma meditação simplesmente fechando os olhos, respirando, você vai se sentir mais leve, vai sentir o corpo bem. Para o corpo físico, inclusive, é excelente. A gente deve fazer exercícios diários sobre isso. Porém, para você furar essa bolha de conhecimento e ir além em planos superiores, vamos dizer assim, você precisa, primeiro coloca o conhecimento, uma aula teórica, depois você faz a parte prática. E aí você começa a furar essa bolha. Só que esse conhecimento tem que ser ordenado. É a ordenação do conhecimento diante de cada nível evolutivo de pessoa que você tem ali, que faz você ir além. Então, a apometria, ela me abriu, vamos dizer assim, as portas para tudo isso. Com essas experiências iniciais que eu tive lá atrás, envolvendo essa parte psíquica dessas situações, passando aí por um padre da Igreja Católica, o padre Quevedo, passando por várias situações nesse sentido, que me fizeram abrir a mente. E todo mundo, com certeza todo mundo que está vendo a live, todas as pessoas que você encontra na rua, eu tenho certeza que passaram por alguma situação de outros níveis de existência. Ou sentiu presença, ou teve uma sensação de objeto mexer, ou viu seres de outros planetas. Alguém teve alguma experiência suprafísica, com certeza. Diante da experiência suprafísica, você tem duas situações que podem acontecer. Ou você busca uma explicação para ela e não para até encontrar uma explicação que te satisfaz, foi o que eu fiz, ou você simplesmente, como a maioria das pessoas fazem, é simplesmente ignorar e levar a vida embora. Continua a vida, continua num sofrimento, de repente, de um emprego, de uma situação de trauma com família, de vários problemas. Então, a partir do momento que você coloca a mente humana numa esfera de sofrimento, onde você está pagando um suposto karma com aquela família que você está atualmente, você está criando uma ponte para você deixar aquela consciência aprisionada no nível inconsciente. Porque é como se você tivesse ainda que pagar um karma com aquela pessoa. Porque é isso que foi ensinado para a pessoa. E aí você tem, no nível astral, por exemplo, a continuação dessa trajetória. Chega no final da vida com uma frustração, automaticamente você vai voltar, vai ser impulsionado para voltar, e automaticamente você vai ter uma personalidade que vai pré-condicionar novamente as experiências das outras gerações. Então, o campo da apometria ele é muito amplo. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está diante de uma pessoa que precisa de ajuda é o que está gravado ali no inconsciente. Nesse inconsciente, o Jung, por exemplo, ele trouxe até uma ideia, né, de inconsciente coletivo, inconsciente pessoal. Só que a gente teve outras psicanalistas que vieram, inclusive, depois do Jung, como a Maria Torok, ela trouxe um conceito aí de núcleo CP.
que é um núcleo onde fica na intersecção do inconsciente coletivo com o inconsciente pessoal, ficam armazenados ali as primeiras experiências, os primeiros traumas gravados ali naquele inconsciente, em que as primeiras gerações passaram por eles. Então, na apometria clínica, você vai acessar esse núcleo CP, onde está ali essas primeiras personalidades. E aí você passa a entender o que o cérebro daquela pessoa está lendo, juntamente com o ambiente e com a realidade que ela está vivenciando aqui. Isso é uma ideia, principalmente, que é trazida pela epigenética transgeracional, que é diferente da epigenética. Quando é só epigenética, o ambiente que a pessoa está inserida aqui modifica pode haver modificação, né, na questão bioquímica dos genes dela. Modificação de estonas, por exemplo. Já na epigenética transgeracional, não é o ambiente que ela está inserida, é o ambiente que gerações passadas estiveram inseridas. Então, você pode, de uma forma psíquica, captar essas sensações que estão gravadas no inconsciente, não da pessoa aqui, mas de outras gerações, porque está numa linha do tempo diferente. Aquela personalidade está ali ativa. Então, praticamente, você está modificando, entre aspas, o passado. Porque você está indo na linha do tempo onde está aquela personalidade de uma outra geração. Então, quando você acessa isso, você passa a entender perfeitamente a trajetória e tudo aquilo que a pessoa está passando aqui. Não como um karma impalpável, mas como uma programação inconsciente, literalmente numa espiral de personalidades, que fazem com que, somatizadas, a pessoas de gerações posteriores começam a viver cada vez mais intensas as situações no nível físico e emocional. Aí você pode ter dores simples na perna, por exemplo, de tanto se repetir isso, você pode ter numa geração, por exemplo, uma fibromialgia. E intensificar isso para outros níveis, inclusive. E aí gerando outros tipos de doenças. Então, quando você vai buscar a causa raiz, a gente está falando exatamente disso. Encontrar nesse núcleo CP o que está ali gravado. Isso é um exercício que eu faço até nos meus cursos, tá? A gente prepara pessoas diferentes que não se conhecem, coloca uma de frente para a outra, por exemplo, duas cadeiras, e uma fecha os olhos e a outra fica de olhos abertos. A que está de olhos abertos vai sussurrar para a outra o nome, o telefone não, o nome, o endereço e a data de nascimento de uma terceira pessoa que ela conhece e a outra pessoa que está de olhos fechados conhece menos ainda. E em 95% dos casos, essa pessoa de olhos fechados, sem nenhum tipo de treinamento prévio, ela vai relatar sobre exatamente aquela pessoa que lhe foi passada as informações. Sem ela conhecer, sem ter contato, sem nada. Por quê? A psique humana, ela está toda, vamos dizer assim, relacionada umas com as outras. A gente está num ambiente coletivo, numa psique coletiva. Por isso que, em fenômenos paranormais, como a psicofonia, você consegue, por exemplo, ouvir um telefone que pode tocar lá no Japão, estando aqui no Brasil.
Não é algo de outro mundo. É uma psicofonia, é um fenômeno psíquico. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente passa a desmistificar e focar no que realmente importa para a nossa existência e para ultrapassar os limites do nível físico de uma forma saudável. Porque senão a gente fica aprisionado em crenças, em dogmas, e a gente fica num circuito eterno. Eu até imagino como não devem ter surgido, por exemplo, as primeiras religiões. Alguém foi detentor de um conhecimento, vamos dizer assim, acima disso que eu estou falando agora, e automaticamente você cria uma religião. Automaticamente você sabe que aquilo vai saturar. Alguém vai falar, tudo bem, mas e depois? E o depois não tem a resposta ali. De repente você cria uma outra religião, você cria uma outra, você cria uma outra, você cria uma outra, e aí você tem degraus para a pessoa ir subindo, e chega um momento que não se tem mais resposta. Então, o próximo passo da nossa existência aqui humana é justamente ultrapassar esses limites e ir para o nível do mental superior. Mas isso é um treinamento. A consciência humana precisa estar apta para esse treinamento por causa da infinidade de traumas, de doenças coletivas que de vez em quando aparecem aí na humanidade, que sempre tiveram, desde outros tempos atrás. De tempos em tempos se reproduz um fato coletivo, né, para as pessoas ficarem em pânico e tudo mais. Então isso gera muito ectoplasma. E não só o ectoplasma, isso gera um looping muito grande nas consciências, onde você não sabe para onde ir, o que você vai fazer. Então você vai literalmente construir uma ponte entre aquilo que você é hoje e aquilo que você acredita. Então, quando existe essa ponte, automaticamente é um questionamento que a gente tem que fazer. Será que o que eu acredito hoje é uma crença minha, realmente? Será que o que eu penso hoje é um pensamento meu? Porque muitas vezes pode até não ser um pensamento seu. Você está pensando alguma coisa, uma forma de pensamento que está próxima de você e te sugestiona uma ideia. Então, nem pensamento seu pode ser que seja. Simplesmente está sendo uma antena de um pensamento coletivo que está em determinado grau vibratório e você está vivenciando aquilo. Então, qual que é o primeiro passo na grande maioria das situações? Você entender se a pessoa tem uma enfermidade física ou emocional, você está no nível da psique. Então, você vai tratar isso com apometria clínica. Você vai entender onde começou isso, em qual região, em qual época essa situação está gravada no inconsciente, porque a partir do momento que você encontra isso, você consegue desmagnetizar isso. Isso é uma forma eletromagnética. Então, você acessa isso, entende isso, você fala para a pessoa, inclusive, sobre isso, e automaticamente você vai tratando ela dessa maneira psíquica, para que ela possa voltar a um estado de equilíbrio que pode ser que muitas gerações já não têm. Pode ser que a mãe, a avó, a bisavó já vivenciou trauma suficiente que, a partir do momento da concepção, na barriga da mãe, já vem até com aquele problema. A criança até já nasce com um problema. Tudo isso que a gente está falando não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a gente mesmo. Com as experiências psíquicas humanas. Com as crenças que nós mesmos estamos criando.
Você pega, por exemplo, hoje a gente sabe que existem máquinas, por exemplo, que mexem com o tempo, né? Que podem causar uma tempestade ou alguma coisa assim. Só que existe um outro fator que pode também causar uma tempestade. Se você entende o que acontece no nível astral, quando você, vamos dizer assim, infla esse nível astral, essa atmosfera astral de formas pensamentos e formas sentimentos de pânico, de ódio, de terror, de várias coisas envolvendo sofrimento, você automaticamente tem uma carga psíquica que vai se condensando cada vez mais. Quando você chega num certo nível de condensação ali, você automaticamente faz com que caia sobre as mesmas pessoas aqui no planeta, a um conjunto de pessoas ou uma região, uma tempestade, por exemplo, magnética. Na década de 80, tinha aquela revista, uma revista antiga chamada Revista Planeta. Eles colocaram, na verdade, foi uma pesquisa para estudar o Sol. E eles pesquisaram, colocando satélites voltados para o Sol, na órbita da Terra, e toda vez que tinha uma tempestade elétrica, existiam partículas de antimatéria que atravessavam como se fosse um portal para o nível físico de alguma outra região. Eles fizeram essa descoberta meio que por acaso, analisando esses satélites, por exemplo. Então, a partir do momento que você tem uma tempestade com raios, você tem algo de outra dimensão que atravessa para a dimensão que aqui estamos. Isso pode ser seres, pode ser partículas, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Ou até outras coisas mais, formas, pensamentos e etc. Então, essa condensação de formas, pensamentos, de ódio, rancor e etc., você tem essa estrutura no nível astral que, uma vez inflada, passa a cair totalmente no nível físico em forma de uma tempestade, de um tufão, de um furacão e de outras coisas assim. Então, a gente recebe aquilo que nós mesmos enviamos para outros níveis.